Bem, pessoal, eu imagino que todos vocês saibam que alguns dos maiores prazeres de um ditador é manter seu povo idiotizado e cego para várias questões da sociedade vigente. Muitas delas, essas coisas, são culpa do próprio ditador. Como ele reagiria e como ele revidaria ao descobrir que uma das maiores figuras de Gotham City retornou após um século para revidar tanta opressão e também, digamos assim, ser antissistema, algo beirando o revolucionário. Bem, pessoal, hoje aqui no Perdigeek, do nosso Resenha de Histórias, falaremos de um quadrinho autoral muito bacana, com uma pegada diferente, mas envolvendo o já conhecido Cavaleiro das Trevas. Falaremos disso aqui, ó, Batman no 100 e outras histórias, por Paul Pope. Bora lá! E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo, mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado, né? Enfim, uma semana com resenha, domingo e quarta que já passou aí pra vocês. Para não perder o costume, vamos estar falando de mais um material do Batman. Espero estar trazendo mais um outro semana que vem, se tudo der certo. Eu vou tentar começar, até para não gastar muito cartucho de coisas para reaproveitar aqui no canal. Vou tentar meio que conciliar a resenha do que já saiu no Instagram com uma novidade em scan. Vou tentar conciliar aqui até para não perder, digamos, muito tempo com certos aspectos da produção. Tentar otimizar o serviço, o tempo e tal. Não vou perder tempo, tá? Esse aqui é o material, a ficha passando para vocês também, beleza? É uma edição legal. Essa capa eu não gosto muito, tá? É uma coisa minha, uma opinião minha, beleza? Aqui para vocês, ó. Aqui, Paul Pope, José Villa-Rubia ou Villa-Rubia, cada um chama de um jeito, por conta das cores. Ele fez uma ajudinha e tal, deu uma ajudinha. E aqui poderia ter sido facilmente chamado de Batman por Paul Pope, assim como teve o universo DC pelo Moore, pelo Gaiman, pelo Mignola. Tem mais alguém? Eu não sei exatamente, Aqui, essa é a versãozinha aqui, lombadinha, É uma arte composta, É uma arte dupla, digamos assim, uma página dupla, digamos assim. Eu não gosto muito, tem outras capas que são mais legais, algumas delas eu até usei na introdução aí, na capa do YouTube para vocês. E também vou falar do material, Como eu disse, recheio em couché, o formato um pouco maior que o americano, contendo as histórias aqui, ó. Além do próprio eu não sei, Mas por que eu disse que é basicamente o Batman do Paul Pope? Porque é tudo, ou praticamente tudo, do personagem com ele, Então tem aqui também o Batman Berlim, que saiu em Batman Chronicles, eu não vou lembrar o número especificamente, tá? Nariz Quebrado, que é uma história do Paul Pope na antologia do Preto e Branco, Batman Black and White. Não sei qual temporada exatamente, mas tem o Ônibus, tá? Se não me engano tem lá. E Parceiro Juvenil é uma história que tem na edição dele do Solo. Solo aqui também já foi resenhado para vocês, Mas no caso lá foi o vídeo abarcando as duas edições de uma vez, beleza? Tudo aqui numa luxuosa edição, como tá dizendo aqui, de 272 páginas. Além de alguns extras, rascunhos, processos, uma paradinha bem legal. Então, pessoal, como o encadernado é um catadão do autor, pode ficar com o mesmo tamanho de vídeo aí que os outros, mas eu não vou focar estritamente numa história, tá? Eu vou tentar passar o máximo aqui para vocês, beleza? O primeiro arco é justamente o que dá o título, Ano 100. Mas não é a primeira história feita por ele, tá? Se não me engano, é justamente o Batman de Berlim. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo, tá? E aí, no caso do ano 100, como que a gente vai, digamos, lidar com isso, Como a gente vai reagir? No caso aqui, estamos em 2039, Gotham City, mesma coisa, porém, numa versão alternativa do mundo, É um multiverso, é um Elseworld, é um túnel do tempo. Assim como os outros que eu já estou resenhando aqui para vocês. Só que neste caso aqui, ele é um tanto quanto futurista, mas assim como, por exemplo, o 100%, se não me engano, é uma Nova York, assim, por exemplo, que tem lá, ela é meio cyberpunk, mas não demais da conta. Tem uns trem que voa, uns negócios mais diferenciados, mas ainda a arquitetura mais simples, mais ao estilo americano, ou no caso gotamita. Então, tá com um pezinho no futurismo, mas não demais, não é muito exageradão. Então tem umas coisas diferentes, tipo uma cena que eu acho que eu separei a página pra vocês, que eu acho muito legal, que é tipo um telefone portátil do Batman, ele saca assim. Tem umas outras coisas que são mais roots. Então, ao mesmo tempo de um certo futurismo, cyberpunk, sci-fi, para um outro também tem umas paradas mais à moda antiga, como motos, maquinários, uns cabos com aqueles mosquitões assim de sair e tal. Tem umas cenas muito legais. Se tem um mérito desse quadrinho é invencionismo, As invencionices do Paul Pope para traje, equipamentos, a motoca dele mais para frente e várias outras coisinhas assim que estão no cinto, Então é o Batman que usa coturno, ele usa tipo um short de boxeador. Tem uma imagem que tem até nos dedos e tal, que eu acho uma arte muito massa, que ele fazendo assim, ó, meio que puxando as mangas, porque o traje dele não é inteiriço, é como se fosse uma roupa. Então é uma blusa, uma calça, é um estilo de abordagem bem diferente, e eu acho que pra época, e principalmente
a julgar pela figura do Paul Pope, trouxe um frescor bem legal, assim, bem diferente. A história começa de uma forma muito bacana, muito emocionante, muito ligeira. Se não me engano, é nos extras que até o Paul Pope fala, olha, uma história tem que te pegar pelo começo. Então eu justamente fiz daquela forma, pensando em fisgar o leitor já nas primeiras partes. E realmente é uma puta perseguição. É os caras ali, tipo, como se fosse da SWAT de Gotham, ali perseguindo o Bruce, e uma cachorrada e o negócio, os caras subindo e tal. Mostra até ele ferido assim, correndo com o lado machucado aqui da costela, e é cachorro e não sei o que, ele pula prédio e tal, porque, como eu dizia, estamos numa realidade em que, digamos assim, não só as grandes empresas, mas o próprio Estado, né, o grande Estado com E maiúsculo, o governo mesmo, foi totalmente aparelhado. Então é um lance meio ditatorial mesmo, meio que uma espécie de grande irmão do 1984 com megacorporações e tal. Por isso que eu falei que tem esse pé forte no Cyberpunk, né? É uma coisa até comum de vermos. Eu não sei se no jogo, por exemplo, da CD Projekt Red, né, que é o da Projekt Red lá, né, pessoal do The Witcher, também é essa vertente de Cyberpunk. Mas vemos muito, em muitas outras abordagens, vertentes, etc., esse lance do empresariado está fortemente ligado ao Estado, uma espécie de lobismo, e nesse caso tudo converge em um, digamos, pulso firme tecnológico e extremamente totalitário, de vigiar a população, de ver o que eles fazem, o que eles comem, reconhecimento facial, e acaba que o Batman corta pela tangente da sociedade porque não sabe quem é, e ainda por cima porque eu nunca soube disso e eu nunca me liguei. Por que a história se chama Ano 100? É porque a história se passa em 2039, porque a primeira aparição do Batman, aquele da luvinha, que dependendo até que usou uma arminha assim nas primeiras vezes, é 1939, eu nunca me liguei particularmente. E por que ele tá correndo? Se não me engano, na ordem dos fatos isso é mostrado depois. Mas por quê? Ele tá investigando umas paradas envolvendo ali justamente esse sistema autoritário, as polícias, etc. Porque tem poucas pessoas, poucas figuras que ainda são ilibadas, ainda são honestas, como o próprio Jim Gordon. E aí você me pergunta, porra, é o Jim Gordon normal? Não, apesar de ser a cara, a lata e quase o mesmo nome, é o neto do Jim Gordon do tempo do Bruce Wayne, né? Inclusive já fica o spoiler, tá? Não é revelado quem é ele. Ele até mostra o rosto, né? É até mostrado o rosto dele em alguns momentos, mas não é falado em hora alguma se é um neto do Bruce, se é um filho do Bruce, se é o Bruce com o efeito do poço de Lázaro que foi revivido e rejuvenescido, vamos supor. Não fala, tá? Fica até uma grande curiosidade, fica até um grande mistério, mas eu acho que é para manter aquele arzinho de enquanto a população necessitar, o Batman estará lá para ajudá-lo, né? Inclusive isso é até perene, assim, por conta das outras histórias. Eu vou depois falar do Batman de Berlim e abordar mais ao final, mas eu gostei muito desse encadernado, não só pelas invencionices do ano 100, essas coisas mais diferenciadas de design, etc., mas meio que tem todo um ideal. Eu não diria libertário, porque eu não sou bem libertário, mas esse lance do antissistema autoritário, né? Não é que eu sou um puta cara underground diferentão, porque provavelmente eu sou uma pecinha, uma engrenagemzinha do sistema, infelizmente. Tem gente que até brinca, baseado em livros e tal, tem até um cara que fala disso, mas eu não vou lembrar o nome dele, que até quem é antissistema propriamente é uma engrenagem do sistema. É como se fosse aquele lance da oposição permitida. Mas todo esse encadernado, principalmente o Batman de Berlim, o ano 100, ele é permeado por essa aura de antissistema, é aquele negócio contra o totalitarismo e tal, né? É aquele negócio de não abaixar a cabeça pro porrete do Estado. Mas falando um pouco da história mesmo, pessoal, vamos lá. No caso aqui, ele está fugindo porque ele foi injustamente, falsamente, acusado de churrascamento. Ele mesmo passa por um momento a acreditar, só que isso vai ser desenrolado ao longo da trama, porque meio que fizeram firulas psíquicas na mente dele, né? Acho que até separei uma página para vocês que ele está tentando fazer uma meditação e uma espécie de regressão para tentar reconstituir o passo a passo dos fatos na cabeça dele, ou do que ele lembra, né? E tem até uma parte, assim, uma página bem legal da cabeça dele toda bagunçada, é bem legal essa arte. Então o desenrolar do ano 100 é ele desenvolvendo esse levante contra esse Estado, esse regime autoritário, totalitário, tecnológico, etc., né? E também tentando provar a sua inocência nesse interim, nesse desenrolar dos fatos. E aí vai ter uma ajudinha do Jim Gordon, ele vai até falar, não, meu avô conversou contra o Batman, seria você o mesmo Batman e tal, né? Tanto que nessa época acho que já é provado, até conseguir descobrir, ou nas investigações desse Jim Gordon, porque ele vai para uma casinha do interior, né, que era do vô dele, ele vai pesquisar uma papelada, uns computadores antigos que tem lá guardado, e se não me engano, acho que é nessa mesmo que é tipo assim, provado, mostrado, que é justamente o Bruce Wayne. E aí fica uma pulguinha, como eu disse, será que ele é rejuvenescido? Será que também é um filho, um neto, alguma coisa? Fica no ar. Temos outros coadjuvantes, além do neto do Jim Gordon, né? Tem um rapaz
que se passa por Robin, né? Tem até alguns momentos que é legal que tem que fazer uma estratégia de dispersão e distração, né? Tipo uma espécie de chamariz, então ele também veste a moto. Tem um momento que eu achei muito legal, cara. É uma coisa que é boa você parar pra olhar, mas a forma como é estruturada, a estratégia do personagem e como é posta ali todo a esquemática, todo o planejamento dos caras, tipo, olha, deixa a moto aqui guardada assim, vai ficar ali no alto. Então, assim, tudo pende para um blockbuster, tudo pende para uma ação muito massa, muito bacana, muito bem feita. Então a moto fica guardada com as correntes aqui. Ele puxa um gancho, a moto ela é tipo assim, aí ela arma, né? Porque ela é para ser meio que flexível, portátil até demais, né? Então ela arma assim, ela cai no chão, pega o Robin uma moto, depois pega o Bruce, vou falar Bruce dependendo sem querer, tá? Vocês me perdoem. Mas aí o Batman pega também, e é correndo, e é polícia, e é gente de lá, e gente de cá. Então assim, não só nesse lance, digamos, com ideais de liberdade muito fortes, né? Anti-Estado, anti-sistema nesse sentido, mas também todo o lance da ação, todo o lance, digamos, artístico, ele é muito forte. Então eu creio que, falando novamente assim, né? O punch, o impacto, o frescor que o Paul Pope trouxe com aquelas ideias da época dele, tanto da bagagem dele normal, quanto pelas outras obras que ele fez, eu acho muito bacana e foi muito bem-vindo na época. Infelizmente, esse Batman nunca foi revivido, mas é legal ver como cada autor pode agregar alguma coisa. O que importa, né, o que sempre pesa mais na minha opinião, é a liberdade criativa e, digamos, desamarrar um pouco, né, o arreio editorial, porque muitas das vezes, né, vários autores abandonam as editoras, vários caras aí fazem histórias mais ou menos porque o próprio pessoal da editora não deixa, né? Mencionando aí de novo pela 30ª vez, vai que o Gárgula de Gotham poderia ter ido por um outro rumo, mas foi o pessoal da DC que não quis deixar, jamais saberemos. E aí, neste caso do ano 100, tem todo um clima dos anos 2000 também, aquele negócio meio urbano, meio tecnológico, um frescor assim, da virada do século, que eu acho muito bacana, né? Assim como veio com várias outras coisas, né? Tipo, outros tipos de quadrinhos, a música que é, por exemplo, no metal, né? Um Linkin Park, um Slipknot, alguma coisa assim. Então eu acho que nesse estilão diferente do Paul Pope, ele tem muito aquele carimbo dos anos 2000 e poucos, que na minha opinião é de esquentar o coração, porque eu sou dos anos 2000, né? Eu sou dessa geração e eu vejo, digamos assim, muitas coisas da minha infância ou paradas de design, paradas imagéticas, coisas que permearam toda a minha infância, né? Com cultura, entretenimento, etc. Falando só um pouquinho da arte pra gente não deixar passar, né? No caso aqui, pessoal, é muito bacana, tá? Dinamismo, chupeta, foda pra caramba. Tem a cena inicial dele correndo, que é muito, muito massa. Você lê assim, você já começa animado, você fica, pô, que legal, que massa. Porque ele corre, ele pula, a cachorrada de lá, os policial de cá, SWAT entra e tal, né? E tem vários momentos, a representação, como eu disse, do lance da bagunça mental que fazem na mente dele é bem legal também. A representação do traje, as coisas, os ambientes, toda a arquitetura de Gotham ali, né? Eu ia falar Nova York por conta do 100%, mas toda a arquitetura de Gotham, o jeito dos equipamentos dele, tanto que a galeria de artes ali dos sketches, entre outros rascunhos que tem nessa edição de luxo da Panini, inclusive tem o digital justamente dessa edição, tá? Recomendo que vocês leiam esse, tá? Não vá caçar a edição antiga de capa cartão, picada em 2 só do ano 100, leiam o digital dessa edição, vai ser uma baita experiência. Eu gosto muito dessa história, o ano 100 inclusive, eu acho muito massa, tem esse calorzinho no coração, né, que pode ter batido mais na minha percepção, né, no meu jeito de ser, na minha vivência, mas a arte dele é bacana, os equipamentos são legais, tem toda uma estruturação que ele faz, que ele tem que carregar um monte de coisa, mas não pode ser uma traquitana de 2 kg, né, não pode ser tipo, sei lá, o cara do Doom, né, o jogo Doom, que tem 300 árvores, não sei o que, tem que ser uma coisa legal, funcional e leve. Então é muito legal, como eu disse, né, o telefoninho que ele saca, uma bombinha de gás, e é legal porque tanto nesse negócio de ser um antissistema, o Batman ele ainda quer reforçar aquela aura de ser um monstro, de ser um bicho solto, alguma coisa. Então ele tem sempre uma dentadura de deixar os dentes tudo torto, tudo feio, tanto que ele não consegue nem falar direito algumas horas. Aí tem alguns momentos que eu até separei pra vocês, que ele vai pro quebra-pau, ele sabe que tem que infligir uma espécie de dano psicológico primeiro, né, ou pra fazer junto ao dano físico da porradaria, ele fica com os dentes tudo torto assim. A arte é muito bacana em representar isso, e aí neste caso ele põe e sai pro pau virado com os caras. Então eles ficam realmente achando que é um experimento, que é um demônio, que é uma outra coisa assim, e é bem legal todo
esse estilo, essa estratégia de impor medo, que vem de outras épocas também, né? Diz que no Batman Begins ali, o filme do Nolan, o primeiro, tem muito esse lance da estratégia, trabalhar na sombra, de impor medo. É que eu não assisti muito, eu não sei muito bem como é que é. E a história vai para os rumos de desenrolar a investigação, o combate ao Estado totalitário, e ali por último também vamos descobrir que quem vigia os vigilantes, não no sentido do vigilantismo, do justiceiro, né? Esse sentido é mais o lance do Estado. Quem é que regula o Estado? Porque vai ter uma reviravolta ali de um problema interno da própria máquina estatal, né? Então tem uma espécie de rixa interna entre o braço militar e o braço de inteligência e o braço empresarial. É bem legal assim, porque prova que, digamos, essas coisas é um jogo de gato e rato, não tem ninguém limpo necessariamente, e o pior de tudo, quem conta para ser, digamos, o baluarte, o paladino da justiça, das coisas corretas, primeiro que já são totalitários, segundo que tem rusga entre eles, então quem é que vai ajudar o povo desamparado ou o povo oprimido nesse sentido? É bem legal assim, porque no fim mostra que, justamente pela figura do Batman, até o Jim Gordon, da terceira, 10ª geração, né, vou falar assim, até eles ali, se não fossem por eles e das pessoas que se juntam, né, o Robin, uma mãe e uma filha que ajudam também essa versão do Batman, se não fosse por eles, dependendo, todo esse esquema não teria sido desmantelado. Então, vamos brincar assim, né, quem é que pode defender o povo se não o próprio povo? É uma história bem legal, pessoal. Tô falando esse lance assim, mas não tem essa pegada na política. Eu não tô querendo dar uma de quadrinha sarjeta, alguma coisa assim, não. Vocês podem ler tranquilos, né? Mas isso aí é um cheirinho, é um tempero que fica. E até reforçado no Batman de Berlim, que eu vou falar agora pra vocês. Em uma beiradinha do extra, o Paul Pope, ele fala um pouco disso, né? Que o Batman, se usar da maneira certa, principalmente por ele correr fora da linha do Estado, fora da linha vigente da sociedade, ele pode ser uma figura de combate às injustiças, não necessariamente sociais, com pegada de esquerda, não é bem isso, é mais realmente ajudar quem precisa sem ter que abaixar a cabeça para o Estado. E aí na versão do ano 100 é uma extrapolação danada de um Estado extremamente tecnológico e vigilante, né, de olhão grande para cima da gente. Vamos falar agora do Batman de Berlim, beleza? Em 1939, nos tempos do Zé Bigode, no início da Segunda Guerra. Berlim está começando a ser tomada pela galerinha da Ultragás, se é que vocês me entendem. E aí nós veremos um carinha chamado Baruch, acho que é assim, né? Baruch Wayne, ou Wayne, não sei como é que seria a pronúncia, vai estar escrito aí pra vocês. Ele é um rapaz, né, até certo intelectual, gosta de ler livros, um cara muito sagaz. Só que ao mesmo tempo, né, e principalmente aí que é um diferencial também, nesse lance até do ideal de ser diferente, de combater a figura maior ali de opressão, alguma coisa assim, ele é judeu. Então, né, imagina um judeu na Alemanha em 39, que bagulho doido. Né? Então ele é justamente o Batman de Berlim, porque ele fica sabendo que além do lance do levante alemão, né, para não falar aqui demais a palavrinha, vocês sabem bem aquela palavrinha com N, né, do coisinha, se é que vocês me entendem. E aí neste caso, através dos estudos dele, de informações e conversas na High Society berlinense, né, não sei, a galera alemã de lá, né, ele acaba sabendo que a polícia está começando a tomar mais e mais os espaços, tomar mais propriedades. E principalmente agora, que é quando a gente vai ver essa historinha, porque ela é bem curta, tá? Não vou poder dar muito detalhe, mas como diz o meu colega, eles vão tentar queimar os documentos do Ludovico dos von Mises. Na verdade é o Ludwig von Mises, né? Que é o cara da economia austríaca, se eu não me engano. Ele é todo ali, para não falar o pai, dependendo, porque eu não entendo muito dessa parte não, vocês me perdoem, né? Mas ele é um dos caras basilares, se não quase o criador da economia austríaca, o lance do liberalismo, né? Tem gente que fala até, por certa forma, o lance do libertarianismo também, mas de novo, não é um bagulho pesado de política, tá? É só pinceladas, né? É só espirros assim no meio da história. E aí pelo Baruch reconhecer os valores dos ideais do Ludwig, né? Nesse sentido de liberdade, o negócio da economia, etc, né? Até por conta disso que tá meio que os ideais dele vão começar a conflitar com a galera do Estado alemão, né? Do Zé Bigode, que tá começando a pegar a fama, ou quase praticamente mandar mesmo. O Baruch Wayne vai se vestir de Batman para poder combater. E neste caso dessa historinha do Batman Chronicle, né, que é assim, um one shotzinho praticamente, ele vai intervir nessa atividade de expurgo e tentar proteger os papéis. Não só isso também, quem passar no meio ele vai cobrir de porrada. Falando das pílulas praticamente complementares dessa edição, nós temos primeiro Parceiro Juvenil,
que é justamente a história do Batman na edição do Pop-Up da revista Solo. Novamente reforçando para vocês a resenha da coletânea completa aqui no canal, tá? Assistam aí, dependendo vai estar nos cards, beleza? Nada mais é que o que? O Robin, eu não vou lembrar qual deles, tá? Vocês me perdoem. Ele tá fazendo estripulias e acha que pode peitar os bandidos sozinho. Ele toma um cacete federal, é pego pelos bandidos, e quem é que tá mandando neles? O Coringa. Inclusive, vale salientar, acho que eu separei a arte pra vocês, é inclusive uma zoeira, né? Com a arte inspirada no Jorge Romero, acho que é assim, né? O Jorge Romero, que é o Batman do bigodão, do Batman 66, né? O Coringa do bigodão, do Batman 66 no caso, porque tem uma hora que dá uns close assim na cara, você vê os fiopos do bigode dele, assim, é bem zoado, é bem debochado, né? Porque a própria referência ao Batman 66 já é zoado, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, fica a curiosidade. Se não me engano, o Jorge Romero não tirou o bigode porque era obrigação de contrato. Ele falou, olha, eu até posso fazer o Coringa, mas nem a pau que eu vou raspar meu bigodão. Por isso que quando você vai ver, assistir os programas antigos lá, ele tem aquela taturana na cara, porque ele obrigou o pessoal da, sei lá, da Warner, sei lá quem é que fez aquela série da época, ele não vai raspar, é isso que eu quero falar. E aí, nesse sentido, ele é pego, o Coringa vai, né, e vai fazer aquelas estripulias de, não, será que vai pegar, e não sei o que, aquelas bobajadas. E aí, quando tá pra jogar o Robin no moedor lá, tipo um moedor de carne gigante, o Batman aparece, intervém, enche o povo de porrada e salva, né, e fala, olha, meu filho, toma muito cuidado, né, usa um outro linguajar lá, mas é tipo isso, para de ser cabaço, presta atenção no que eu te digo e obedeça as minhas ordens, algo nesse sentido. E no outro aqui a gente tem Nariz Quebrado, que é justamente a história do Batman na antologia, né, em alguma das temporadas do Batman preto e branco. Nada mais é que o que? Um Batman início de carreira enfrentando um cara chamado Mabuse, né? Vou estar escrito aí, vai estar escrito para vocês no vídeo. E neste caso ele usa uma armadura super tecnológica, muito diferenciada. Eu até olhei assim, me lembrou um pouco do tal do Metaloid da Marvel, que é um vilão do Demolidor. Claro que no caso do Metaloid, acho que o poder dele é esticar as pernas, é um trem assim. Mas nesse caso aqui do Mabuse é só uma armadura diferenciada, com um pouco mais de resistência, umas porradas mais pesadas. E aí no caso do Batman ele vai ali, né, achando que vai encher o cara de supapo e acaba levando a invertida da boa. Por que nariz quebrado? Porque justamente uma das porradas quebra o nariz do Bruce. E aí ele volta ali pra Batcaverna, dá uma consertada, passa o esparadrapo, toma um remédio e aí ele vai ter a sua revanche. E aí vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas é uma sacadinha ali, meio humorístico, tanto quanto sarcástica, envolvendo o nariz do Bruce. Através dessas histórias, pessoal, e como eu disse, com a devida liberdade criativa, nós conseguimos perceber que, mesmo sendo um personagem tão saturado no passar dos anos, com a ideia certa, com o tempero certo, ainda dá para contar boas histórias. Eu falei aí, né, por exemplo, da Gárgula de Gotha, apesar de ter algumas coisas ali sobrenaturais que já devem ter sido vistas ou abordadas com o personagem, essa própria versão mais modernosa e meio futurista do ano 100, eu não sei se tem outra que chegue perto, se você sabe de mais alguma outra, por favor me informe, gostaria de ler também, né, ver se tem alguma coisa que chega aí nesse gostinho aproximado, vamos dizer assim. Tem um lance das cores que eu não comentei muito, né? É engraçado ver a diferença do ano 100 pro Batman de Berlim, porque além dos anos de diferença, se não me engano, quem ajudou a fazer as cores ou fez as cores de fato, né, 100%, foi o José Villarrube, né? Enquanto que no Batman de Berlim, se não me engano, foi só o próprio Paul Pope. E aí você vê, né? Tanto a questão do know-how de cada um contra a própria proposta, digamos assim, né? Dependendo do Batman de Berlim, que remete a um bagulho antigo, a um cinema de época, a uma gravura de alguma coisa, e o ano 100 não, ele quer fazer aquele urbano, sujo, meio moderno, né? E aí tem as outras que eu disse, né? No caso do Parceiro Juvenil, as cores mais estouradonas, assim, mais viajadona. Não é que eu não gostei, mas ficou meio bagunçado, mas dá pra entender a história bonitinho. E aí também tem também aqui o caso do Nariz Quebrado, mas é preto e branco, é sossegado, o Paul fez bonitinho, né? Até por conta da própria tradição dele do quadrinho alternativo, né? O 100%, acho aquele Escapo que saiu antigamente pela Mino, né? Afinada Mino aí, Deus a tenha. E aí no caso ali também era preto e branco, se não me engano também o Heavy Liquid, né, que também saiu pela Mino por último, né, teve até um problema, se não me engano, da última página, aí você poderia escolher se era um adesivo para o balão ou uma última página impressa, porque a tradução tinha dado pau, faltou traduzir o negócio assim, né, no arquivo lá que mandaram para gráfica, e aí ele tem já esse costume com preto e branco, e acaba que ele joga no seguro, né, com preto e branco ele joga em casa, isso que eu quero falar.
São histórias legais, de um mesmo autor, de um personagem bem repetitivo, como eu disse, mas, novamente, com o devido, digamos, carinho, empenho e liberdade. Olha só que encadernado bacana que a gente tem. Claro que é um catadão no passar dos anos, né? Um exemplo assim, sei lá, o Batman de Berlim é 98, 97, o Batman no 100 é 2002, por exemplo, 2003, eu tô inventando, tá? E as outras foram no passar dos anos, né? Então, dependendo aí também, o Batman preto e branco, com a história dele foi 2000, o Solo foi 2006, então é mais pra gente ver como ele aborda, né, mediante necessidade, as histórias e as temáticas, né, que ele quer colocar em cada coisa. E pessoal, vou estar encerrando por aqui, tá? Me desculpe qualquer coisa, é um vídeo aí pra dar um passadão geral, porque realmente não tem como ficar muito em cima, né? Eu nem sei o tamanho que ficou esse vídeo, mas é um encadernado legal. O traço dele é diferente, eu já vi gente que não gosta, mas aqui, especificamente nesses, por exemplo, ali de novo, salientando mais uma vez o próprio Batman no 100, ele é dinâmico, ele é bacana, ele traz uma parada diferenciada, tem o lance dos dentes do Batman, da dentadura que ele usa, então traz uns aspectos que eram poucos vistos nessa época, na minha opinião, né? Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, por favor. Mas é sim um material pertinente, né? É uma leitura que vai agregar, na minha opinião, tá? Leia o primeiro no digital, não sei se tá fácil de encontrar, porque vocês bem viram pela ficha, né? Acho que a edição, essa que eu mostrei pra vocês, é de 2019, 2020, então já é meio dureza. Se sair um dia no formato de bolso, pelo menos no ano 100, quem sabe vale a leitura, porque eu não sou muito fã desses formatos de bolsa, vocês me perdoem, mas tem o digital na internet, vocês podem ler, e eu acho que a diversão na certa. E aí, se você quiser tirar mais um caldinho aí de aproveitamento, é que nem eu brinquei, ideais de liberdade, antissistema, pau no cu do Estado, etc, 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 tá bom? Então é uma boa história do Batman, é um bom catadão do autor, mas uma boa história em si, né? Então atira para todo lado e acerta em todos os lados, na minha opinião, como sempre, né? Isso aí é um comentário inocente da minha parte, tá bom? Fiquem com as artes, muito obrigado por tudo. Não se esqueça do nosso correio multiversal, R$10 por pergunta para o vídeo específico ou qualquer outro valor que tocar seu coração, não tem problema. Ah, não tem condição, seu conteúdo é uma merda e tal, não quero te dar dinheiro pelo menos. Divulgue, comente, não tem problema. O que vale é você interagir e termos aí um mínimo de contato e um mínimo de reconhecimento para isso aqui continuar girando, beleza? Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu.